Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 149. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais 7 entradas ou 7 breves capítulos do livro 11 das Meditações de Marco Aurélio Antonino, isto é, capítulos ou entradas de 27 a 33. São bastante breves. A tradução de referência é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e como sempre você poderá acompanhar o trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos, porque ele é colocado transcrito na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si neste ponto do seu diário filosófico espiritual, as suas meditações. 27. Os pitagóricos dizem que devemos todas as manhãs erguer os olhos ao céu a fim de pensarmos nesses seres que executam sempre a sua obra segundo as mesmas leis e do mesmo modo, e lembrarmos-nos da ordem com que procedem, da sua pureza e nudez, porque não há véus para os astros. Aqui se trata de uma menção a hábitos que nós sabemos que os pitagóricos tinham, de sair antes do nascer do sol para a natureza, a fim de observar o movimento dos astros, seja das estrelas que já começavam a empalidecer diante do brilho do sol, seja do próprio sol e eventualmente da lua, porque saudar o sol era um dos rituais dessa escola. Trata-se da escola de filosofia grega mais próxima de uma mentalidade sectária e mesmo religiosa. Os estoicos tomam dos pitagóricos, que nada escreveram, nós só sabemos deles por meio dos outros filósofos que se debruçaram sobre os hábitos e sobre as doutrinas dessa escola. Os estoicos tomam dos pitagóricos, eu dizia, essa ideia de que pela manhã se deve ter uma espécie de ritual particular, segundo o qual algum tipo de observação de si mesmo ou da natureza, ou de si mesmo e da natureza, é algo capaz de conceder ao indivíduo uma calma, uma tranquilidade com a qual ou com as quais ele poderá continuar o seu dia. Aqui Marco Aurélio vai se inspirar nos pitagóricos, né? Os pitagóricos dizem que devemos todas as manhãs erguer os olhos ao céu, a fim de pensarmos nesses seres, nesses entes, que executam sempre a sua obra segundo as mesmas leis e do mesmo modo. A regularidade dos movimentos dos astros no céu acaba sendo tomada como um modelo mesmo para a conduta humana. Nós devemos, portanto, ser tão constantes, tão regulares, tão pautados pelas leis naturais. Lembremos-nos de que a grande ambição dos estoicos era a vida segundo a natureza, assim como os astros, de maneira indiferente e incontornável, seguem sempre o seu rumo, seguem sempre as mesmas leis, obedecem a movimentos que para nós, ao menos humanos, parecem eternos. Nós sabemos, evidentemente, hoje, que esses astros, sejam eles galáxias, sejam eles estrelas, sejam eles planetas, sejam eles quaisquer outros tipos de asterismos, na verdade não são eternos. São, evidentemente, corpos de uma grande longevidade, duram milhões ou mesmo bilhões de anos, mas eternos eles não são. Mas para nós, que vivemos aí algumas poucas décadas, o céu estrelado e mesmo o céu pela manhã nos dão uma certa noção de regularidade eterna, nos dão uma certa noção de estabilidade, de mesmas leis que concorrem sempre da mesma maneira, e é algo que nós acabamos perdendo na vida, nas grandes cidades poluídas e cheias de iluminação artificial. E para isso nós vamos nos lembrar da ordem cósmica, né, com que procedem
Esta ordem cósmica acaba determinando que cada astro desempenhará uma função, descreverá uma trajetória fixa, né, da sua pureza e nudez, mesmo da nudez destes astros, né? Não há véus cobrindo os astros, cobrindo as estrelas. É o que Marco Aurélio diz de si para si, neste ponto das suas meditações, pensando-se aqui na sorte de uma estrela muito brilhante no nosso céu noturno, visível mesmo das nossas cidades mais iluminadas e poluídas, que é Betelgeuse, que tem apresentado uma variação de brilho que os astrônomos associam com, digamos assim, emissões de gás possivelmente provindas do fim dessa estrela, né? Essa estrela está nos seus últimos milhares de anos, talvez últimos milhões de anos. Pensando-se neste caso, houve aí, pouco tempo atrás, uma espécie de velamento dessa estrela, houve uma emissão provavelmente de gás que acabou cobrindo-a, mas nada disso é perceptível a olho nu e nada disso era algo do conhecimento de Marco Aurélio. Essas estrelas nos passam uma sensação de estabilidade e mesmo de tranquilidade e paz, vistas do ponto em que podemos vê-las. Quando são consideradas naquilo que são, como imensas fornalhas em que há reações de fusão nuclear a milhões, né, de graus, milhões talvez não, mas milhares de graus Celsius, elas não parecem tão pacíficas assim. Então aqui a ideia é observar os astros como um modelo de regularidade, um modelo de constância mesmo para o próprio indivíduo, como algo capaz de transmitir a este indivíduo a ideia de que existe uma lei cósmica, uma ordem das coisas que está tanto dentro quanto fora dele. Interessante esta passagem. Outra rotina matinal que aparece aqui em Marco Aurélio. 28. Considera como Sócrates se cobriu com a pele de um animal um dia em que Xantipa saiu levando-lhe o manto, e o que disse aos seus amigos que se envergonhavam e se afastavam ao vê-lo assim vestido. Nós não temos em outro autor menção clara a este episódio, mas, pelo que se depreende daqui e pelo que nós sabemos da relação entre Sócrates e sua esposa, trata-se de um momento em que Xantipa levou as vestes mais formais e apresentáveis de Sócrates, que não eram grande coisa, ele não se vestia, digamos assim, com muito aprumo, e ele acabou ficando aí com uma espécie de pele de cordeiro, alguma coisa assim, com uma vestimenta que se usava por baixo e não por cima, né? Vamos colocar assim, ele estava de cuecas ou de ceroulas no dia de hoje. Então Sócrates se cobriu com uma pele de um animal e os seus amigos, aqueles que o circundavam para justamente acompanhar os seus ensinamentos e os seus questionamentos, sobretudo, acabaram se sentindo envergonhados por causa daquilo, acabaram se sentindo tomados no pudor por causa daquilo. E ele deve ter dito alguma coisa espirituosa, né, ou alguma coisa capaz de desarmar o pudor desses indivíduos, que chamou a atenção dessas pessoas. Quer dizer, ele deve ter lembrado alguma coisa importante. Pensando-se aqui naquilo que os cínicos, né, que de certo modo levavam um ensinamento socrático, especialmente esse mais prático, adiante, e mesmo alguns estoicos agiam, né, pensando no modo como agiam tanto cínicos quanto estoicos, diante dessas questões, o que se pode depreender daqui é que trata-se de um momento em que há uma crítica às conveniências sociais, há uma crítica a certas convenções da sociedade que não fariam tanto sentido assim, né? Lembremos-nos do despudor com que Diógenes muitas vezes se vestia, lembremos-nos, por exemplo, de uma situação pela qual passou Cleanto, ou Cleantes de Assos, o segundo escolarca do estoicismo, que um dia em que não levava nada por baixo, acabou tomando um golpe de ar e o seu manto se levantou, né? Ele ficou envergonhado, mas manteve a dignidade.
E pensando-se também na própria relação de Sócrates com Xantipa, que tinha um caráter muito difícil, né? O próprio Sócrates dizia que ela era um desafio para ele, né? E que ele tinha se casado com ela porque justamente ela lhe colocava questões diárias, né? Questões diárias, digamos assim, de tolerância. Pensando-se na própria relação entre eles, a Xantipa não compreendia ou demonstrava não compreender a mania, entre aspas, do marido de bancar o filósofo, né? Então ela queria um marido mais prático, mais parecido com os outros, né? E há uma cena que é bastante retratada, por exemplo, na Idade Média, que é Sócrates sentado do lado de fora da sua casa, pensando, e Xantipa, sem notar muito bem que Sócrates estava lá, virando uma tigela de água sobre a cabeça do próprio Sócrates, jogando para fora a água da sua casa, sem notar que o marido estava sentado ali. Isso tem algo de anedótico, mas mostra o estranhamento entre Sócrates e a sua esposa, mostra como Sócrates tanto tolerava, ou digamos assim, compreendia a situação de Xantipa, quanto como Sócrates criticava certas conveniências sociais tidas como, enfim, inúteis, desnecessárias para uma vida que fosse algo que valesse a pena viver, a vida examinada, como ele colocava. Isso não se baseia no modo como você está vestido, né, no modo como você se apresenta, e sim aquilo que você tem por dentro. 29. Não podes ensinar a ler e a escrever antes de o teres aprendido. Com muito mais razão se dará este caso na vida. É algo bastante claro, é cristalino, né? Então, para você conseguir ensinar alguém qualquer coisa, primeiro você tem de ter lá aprendido. Uma coisa que eu observo nos meus anos de magistério é que, eu digo isso para os meus alunos, você só sabe uma coisa quando sabe explicá-la, né? Não quando foi simplesmente apresentado a ela. Então é necessário um tempo de ambientação com a coisa, é necessário um tempo de prática, de memorização, né? De reflexão sobre a coisa mesmo, para conseguir ter a desenvoltura necessária para explicar esse assunto, né? Mas aquele que não aprendeu a ler e não aprendeu a escrever não pode ensiná-lo, e aquele que não aprendeu a viver não pode ensinar também, né? Nada disso. Então o mestre de vida necessariamente tem de ser alguém que aprendeu a viver e que dê mostras disso regulares, né? Que dê mostras disso frequentes, periódicas, né? Então o mestre de vida só pode ser aquele que efetivamente demonstra que sabe viver. Naquele momento, nós temos justamente esses filósofos com as suas escolas, ou com a disposição de frequentar as casas, pelo menos dos mais abastados, que justamente permitem uma convivência consigo mesmos, a convivência entre discípulos e os mestres, e permitem, portanto, colocar-se no escrutínio desses indivíduos. Será que efetivamente esse mestre estoico, ou epicurista, ou cético, ou cínico, vive aquilo que prega? Será que ele vive melhor que os outros? Os discípulos podiam observar na prática, pelo próprio comportamento dos seus mestres ou professores, se havia algo de distinto nesses indivíduos. É algo que se perde completamente à medida que a história da filosofia vai avançando, e hoje em dia, em que a filosofia está muitas vezes confinada em instituições escolares, universidades, isso virou pó, né? A filosofia, infelizmente, se tornou um assunto, e muitas vezes não é algo distinguível do ponto de vista do estudo de uma lâmina com uma amostra qualquer de tecido que se coloca debaixo do microscópio. Há um distanciamento entre os que estudam a filosofia hoje em dia, né, e o seu objeto
que é tão grande quanto o distanciamento que nós vemos entre biólogos e as suas amostras, né? Muitas vezes. Aqui nós temos um trecho que é um pouco obscuro. Nasceste escravo, não tens direito de falar, ou não tens direito de ter razão. Aqui o logos não se sabe se é palavra ou se é razão. E a citação a um poeta que nós não conhecemos. Nasceste escravo, não tens direito de falar. O que Marco Aurélio queria dizer quando anotou este verso não fica muito claro, né? Mas pensando-se na sua paixão, digamos assim, por Epicteto, na sua admiração por Epicteto, talvez aí ele estivesse incorporando uma ideia que concorre em Epicteto algumas vezes, de que aquele que não tem razão na verdade é um escravo, e que todos nós somos escravos, todos nós acabamos sendo aprisionados por nossos desejos, por nossas ambições, por nossos impulsos para o que é exterior. Pensando-se lá na dicotomia do controle, em vez de buscarmos as coisas interiores, que são aquelas sobre as quais nós temos controle efetivo, vamos buscar as outras coisas. Então, talvez aqui a ideia de que a razão está alienada do escravo, ou que o escravo está alienado da razão, melhor dizendo, é algo que aparece aqui. Nós temos a entrada de número 31, que é muito enigmática, que vem da Odisseia, de uma passagem da Odisseia, que, se não me engano, do canto 9, né? Meu coração sorriu. Não é possível determinar nada para além disso, mas talvez fosse uma expressão de que Marco Aurélio gostasse, o que ele queria dizer de si para si, de que maneira isso o exercita interiormente, é um mistério. 32. Queixar-se-ão da virtude com palavras amargas, também um poeta desconhecido, que está sendo citado aqui, mas de todo modo, a virtude, né, a areté, é algo que não é compreendido por todos e muitas vezes é até mesmo perseguido pelos indivíduos, é lamentado pelos indivíduos, enfim. Eu me lembro aqui de uma frase de Cervantes, que é: a virtude é mais perseguida pelos maus do que amada pelos bons, né? Então é algo que vai neste sentido de que muitos não entenderão o que é a busca pela excelência própria, e vão, portanto, detratar, melhor dizendo, esta virtude, esta busca interior. E aqui nós temos uma citação feita de maneira não precisa, né? Não é verbatim, não é ipsis literis, a Epicteto, mais especificamente a uma passagem de Epicteto que está lá no livro 3º, capítulo 24, e diz o seguinte, pedir figos no inverno é ideia de louco, é uma loucura. Semelhante loucura é a daquele que pede filhos quando já lhe não é dado tê-los, né? Então, pedir figos no inverno, os figos são frutos típicos do verão, é algo que apenas um louco desejaria, porque há uma estação para tudo, há um momento para tudo. Aquele que está dentro da natureza e a compreende, entende, portanto, que existem ciclos, existem estações, né? Sazões, e que essas estações e esses ciclos são determinados por leis, né, universais, pelo movimento dos astros mesmo, né? E tudo isso, na verdade, serve para que nós compreendamos que estamos inseridos nessas leis e não podemos pedir das coisas o que elas não podem dar, ou pedir das coisas o que elas podem dar, mas no momento em que não podem dar. Então, pedir figos no inverno é uma loucura, assim como desejar ter filhos em uma idade avançada, em uma idade em que isso já não é
possível. Evidentemente que não se está falando de uma fase da história humana em que é possível uma série de tratamentos para que mulheres já avançadas na menopausa acabem, por meio de reposição hormonal, sendo capazes de ter filhos, né? Mas enfim, é uma visão, digamos assim, naturalista própria dos estoicos. E aqui nós vemos um paralelo interessante com algo que está na Bíblia, né? Quando Jesus vê uma figueira sem figos e fica um tanto frustrado com aquilo que lhe está diante, porque ele queria comer figos, mas talvez não fosse a época disso. Então nós vemos aqui uma diferença, por exemplo, entre uma visão meio voluntarista do cristianismo, um voluntarismo divino, evidentemente. Quer dizer, Deus pode conceder coisas reputadamente impossíveis, e uma visão que vê na natureza uma inflexibilidade de leis dentro de uma periodicidade que é sempre a mesma ou sempre muito parecida, que deve informar, que deve dar forma, melhor dizendo, à vida humana, que deve ser tomada como um modelo para a própria busca da excelência, da arete individual. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Este é o penúltimo PL MMA do livro 11 e nós continuamos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.